Você é um pouco mais velho que eu. Você já pegou televisão? Já tinha televisão quando você era menino? Já tinha televisão. Ah, tá. Apesar que eu nasci numa cidade tão pequena, aí Ituverava, uma cidade, uma potência. Da região de Ribeirão Preto, mas lá só tinha um canal de televisão. Que era a Globo. Que era a Tupi. Não, claro, não era Globo, Tupi. E então a televisão não era tão legal. Mas a galera tinha... Era normal o pessoal ter televisão colorida? Não, meu pai não tinha televisão. Então, o pessoal não entende isso. Não, O que é aquele negócio que eles colocavam na frente da televisão que era um degradê? Não. Que era embaixo era marrom e em cima era azul. Era pra fingir que era colorido, né? Caramba! Mas na minha infância foi mais radical, porque não tinha televisão nenhuma. Assim, era caro ter televisão. Mas aí eu ganhei um rádio. Rádio pequenininho ou era aqueles grandões? Não, eu ganhei um rádio, que era uma coisa que criança não ganhava. Eu era tão fascinado por rádio, gostava de rádios grandes, assim. Esses eram do meu avô e tal. Tinha alguns que eram um móvel mesmo, né? Era um móvel com perna e tal. E ficava no meio da sala. E quem mexia no dial era assim, o dono do controle remoto. Exatamente. Né? Então era o cara que botava o que ia se ouvir naquela noite e tal. E aí começou a ter os radinhos portáteis, lindos, assim, de plástico. Era aqueles que levantavam anteninha? National, o japonês, National. Era de plástico, aqueles vermelhos? A carcaça, isso, laranja, umas vi, cores meio lisérgicas, assim, anos 70. FM né? já ou era só AM? Mas tinha ondas curtas. Que você escutava outros países? Outros países. Que louco, eu lembro Então, à disso. noite, eu ficava, cara, eu ganhei esse radinho de Natal com 11 anos, sabe? E à noite eu ficava ouvindo Londres, sabe? Assim, ouvindo o Rio de Janeiro. Mas era rádio amador BBC, ou era rádio mesmo? Ondas curtas, ouvindo BBC, sabe? Ouvindo Voz da América. Os caras falavam inglês, falavam em português, tinha um canal em português, tal. A BBC também tem um serviço em português há muitos anos e tal. E aí eu ouvi Big Boy, o DJ que mudou a história do rádio e da música, eu até diria, né? O Big Boy era um DJ muito louco no Rio de Janeiro. Dá um Google, vale a pena conhecer Big Boy, porque ele era o cara que ficava na madrugada, Rádio Mundial, aqui é show, um cara muito louco mesmo. E trazia assim, agora Jorge Ben acabou de chegar, e, sabe? Era o cara das novidades, ele que... Era o cara das novidades, era o cara que tinha todo o canal com o que estava rolando nos Estados Unidos, na Europa, enfim, imagina para conseguir os discos e tal. O Tim Maia, ele era amigo de todo mundo, ele era um louco varrido. Caramba. Ele era um personagem, ele era um cara que era enfim, ele era funcionário, não lembro agora se era funcionário de um banco e tal. Mas no estúdio ele virava o Big Boy. Um cara gordinho, muito engraçado. Mas você sabia disso porque você veio conhecer depois? Não, eu sabia disso porque um dia eu peguei sem querer isso lá em Ituverava. Você imagina pra mim pegar não, isso. Não, falando no visual dele, que ele era gordinho, essas coisas, porque não, saía em revistas? Não, porra, hoje tem documentários sobre esse cara. Esse cara é fantástico. Ah, tá, na época você não fazia ideia de como ele era. Não, eu cheguei a ver revista com ele, né? Tá. Ele é um cara, ele era da turma ali, do babado, né? Da galera que movimentava, inclusive, o mercado fonográfico, né? Ele tocava a música fazia sucesso. Eu citei o Jorge Ben era um cara que mais vendiam discos no Brasil, né? Muito mais do que Caetano. Gil. O Jorge Ben. Ele era o sertanejo da época, assim. Ele era o grande, enfim, cantor popular do swing brasileiro, né? Ele, Tim Maia. Eram caras, enfim, foram e são, né, caras que deram o norte do swing brasileiro e tal. E aí o Big Boy fazia essa mistura do rock and roll bom pra cacete, né, que tava rolando ali naquele início de anos 70 e tal, com esses caras brasileiros, né, com aquele molho que tava começando a ser curtido ali, né, com o Raul, com essa galera toda. E eu enlouqueci. Você imagina um moleque... Quantos anos? Eu tinha pouco mais de 10, entendeu? E imagina um cara no interior, para mim aquilo foi a minha internet, a lenha. Porque ele contava as histórias das músicas ele também? Ele contava, ele entrevistava, os caras iam no estúdio, era um podcast. Exatamente. E era de madrugada, avançava a madrugada inteira, você entendeu? Então para mim explodiu minha cabeça, assim, o Big Boy. E aí
eu saquei que aquele veículo era muito poderoso, né? Você navegar por ondas e ouvir. Você no interior escutando o Porra, você cara. ouvindo um cara que tá lá em São Paulo, que tá, sei lá, em Goiânia, ou que tá na Rússia, ou que tá em Londres, né? Eu falei, cara, eu quero muito entender, eu quero conhecer. O mundo é muito maior do que eu penso, né? Do que eu vivo, do que eu vejo. Exatamente. Eu viajava muito pouco. Quando eu viajava, no aniversário, o presente era ir para Ribeirão Preto, que ficava a 100 quilômetros de lá. E você nunca tinha, até então você não tinha vindo para São E Paulo? vinha pouco. A gente fazia uma viagem por ano para a praia, essa era sagrada, Tipo Santos? para Santos. Daí que eu conheci um time que estava treinando na Vila Belmiro. Caramba. E, enfim, um time bom, viu? Bonzinho, Nos né? anos 60 ali tinha uma galera. E eu, moleque, vi Pelé, Carlos Alberto. Mas também era paixão sua. Futebol não era muito sua praia? Era, eu gostava muito de futebol, eu jogava futebol, tinha, enfim, curtia muito jogar futebol na rua e tal. Jogava mal, né? É. Você era um dos últimos a ser escolhido? Eu era um lateral esquerdo esforçado. Eu entendo. Sabe? Entendo. Era o quinto ou sexto a ser escolhido. Mas eu jogava com muita raça. Então, quando o time precisava de um. Mas você jogava na rua mesmo? Jogava na rua, tinha dente de leite, tinha campeonato de escola. Eu jogava sempre joguei. Joguei futebol mal, mas futebol força. Mas você pegou aquela fase de fazer tudo na rua. Pipa, todo o pacote Minha completo. Infância... Carrinho de rolemã também. Bolinha de gude. A minha infância inteira foi no primeiro dedo quebrado, chutando asfalto. Asfalto não, pedra, né? Pedra, de granito. né? Eu fui criado com uma liberdade Legal. incrível. E Ituverava teve isso. Assim, toda uma galera da rua que se encontrava à noite para brincar de pique, de queimada, dessas coisas de rua e para fazer bagunça, Claro, né, principalmente.